Doutor Júlio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Solange? E você? Como que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer uma maneira diferente aqui com o nosso nutricionista, né? Todas as perguntas que você manda nas redes sociais, quando o Dr. Júlio pergunta no Instagram dele, na Central da Notícia, nós vamos estar respondendo hoje. E fica legal também, se você tiver alguma pergunta, manda, né? Quando o doutor abre aquela caixinha de pergunta, começa a perguntar que nós vamos estar respondendo tudo para você. É isso mesmo, É doutor? isso aí. Se vocês tiverem dúvida, manda na caixa de pergunta ou coloca no comentário da rede social lá embaixo. A gente vai estar respondendo para vocês. A gente juntou uma quantidade legal de perguntas, vai trazer aqui a resposta para vocês. Nós vamos começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo, né, pergunta. Comer à noite engorda? Não, isso é um mito da nutrição que a gente tem. É um Comer à noite mito? não engorda. O que conta é as calorias ao longo do dia que a gente vai consumindo. Por exemplo, vamos falar, a pessoa no café da manhã comeu um pão com Nutella, um exemplo. A gente faz isso, é muito comum. Aí na hora do almoço almoçou pizza. No meio da tarde comeu dois, três salgados. Aí deu 6 horas, não vou comer para emagrecer. Meu, você estourou a caloria durante o dia. Então o que conta é o durante o dia. Lógico, à noite a gente fala para evitar alimentos muito pesados para ter uma qualidade de sono melhor. Isso ajuda bastante. Mas não que vai engordar só porque comeu à noite. Não, as nossas calorias, a gordura do nosso corpo não tem aquela chavinha. Opa, escureceu, não engordo mais. Ela simplesmente funciona o total de Funciona calorias do total. dia. Preciso cortar o glúten para emagrecer, doutor? Só se tiver uma condição clínica, uma intolerância ao glúten, uma doença celíaca, aí você tem que cortar o glúten. Mas caso não tenha, hoje o glúten virou um inimigo grande, as pessoas demonizam o glúten de uma forma tremenda. Então não tem necessidade, é equilibrar. Você pode consumir alimentos com glúten, mas desde de forma equilibrada, como qualquer outro alimento. Qual é o melhor tipo de pão? Esse é interessante. Integral ou francês? Depende muito do tipo da dieta. O pão integral ele é mais rico em fibras, então ele traz algumas fibras a mais para o nosso dia a dia, ele potencializa isso no nosso cardápio. Porém, o pão francês, se usado num contexto com uma proteína junto, por exemplo, um pão francês com ovo de manhã, ele pode ser muito interessante no processo de emagrecimento. A dieta tem que ser vista como um todo, não como um elemento só. Só. Comer salada antes da refeição ajuda a emagrecer? Sim, ela pode ajudar a emagrecer sim. Por quê? Sacia, Ela né? sacia, te dá uma saciedade maior. Você consegue, vai acabar comendo um pouco menos de carboidrato, gordura, porque é a saciedade que traz. E a fibra da salada também ajuda o nosso sistema digestivo a funcionar de forma mais efetiva. É verdade que o metabolismo desacelera com a idade? Vamos ver, eu vou responder isso, hein, doutor? Infelizmente é É assim. verdade. Eu estava falando assim, todo estava falando com os meus alunos da faculdade, eu falei, pessoal, depois do 40, vira uma chavinha que parece que você não tem mais aquela. Com 20 anos de idade, em uma semana você perde peso, você Sim, sim, consegue. É muita sim. loucura. Depois dos 30 fica um pouquinho mais difícil. Depois dos 40, E depois de 50, então, eu hein? não quero pensar nisso. Tem um chãozinho para caminhar ainda, né, Solange? Então, mas é legal isso que você falou. Tem uma teoria que fala dos 20 em 20, 20, 40, 60, falam que depois dos 60 você amanhece totalmente diferente. Eu falo, nos 40 funcionou, é verdade. Posso falar uma coisa? Porque eu não Pode, tenho por vergonha de favor. falar da minha idade de maneira nenhuma, né? Esse ano eu fiz 60. E olha, é verdade, você depois de 60 se amanhece diferente. Eu estou falando por mim, né? Eu não sei se a palavra 60, se tem alguma coisa. Quando você está no 50, você fala, 50. Aí quando você entra no 60, gente, mas é verdade esse ditado aí, viu? Leite faz mal para os adultos? Só para quem é intolerante à lactose. Se a pessoa não tem uma restrição à lactose, o leite, as bebidas lácteas, derivados do leite, são um ponto importante de cálcio. Isso acaba, inclusive, ajudando a você manter os níveis necessários de cálcio. Quando a gente acaba não tendo ingestão de cálcio, o nosso corpo vai buscar o quê? Cálcio nos nossos ossos. Aí gera osteopenia, osteoporose. Então, é importante o leite para o adulto. Barrinha de cereais são saudáveis? Nem sempre. Por quê? A barrinha de cereal é rica em açúcar. A gente pega a barrinha de cereal como um alimento fit, um alimento super É. saudável, mas ela é muito rica em açúcar. Numa dieta de emagrecimento, ela não é a melhor opção. Talvez como um lanche rápido, um pré-treino, talvez. E tem gente que acaba comendo isso diariamente, né? Como diariamente, eu tenho amigos meus
que consomem barrinha de cereal, tipo lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da faculdade. Tem barrinhas de cereais, se a gente for olhar, elas chegam a ter, por exemplo, 480 calorias, o que é um prato de arroz, feijão, carne, salada, em quantidades generosas. O que é melhor, comer arroz integral ou arroz branco? Até eu tô curiosa aqui, viu? O arroz integral, ele tem mais fibras que o arroz branco. É o mesmo É, caso do pão francês. E em casos de calorias, basicamente não tem uma variação tão grande para falar o arroz integral vai ter menos calorias. É bem mínima a diferença de um para o outro. então na realidade quem come muito pouco arroz não tem muita Não tem muita diferença. diferença. O bom do arroz branco que eu falo é Ah, a praticidade. Ele cozinha mais mais rápido, rápido. a gente está acostumado mais com o gosto dele. Eu não falo que é mais gostoso, mas a palatabilidade para nós é É mais melhor, popular é para o mais brasileiro. popular. E o custo? O arroz branco é É mais, muito mais mais barato. barato, né? Então é mais fácil manter uma dieta assim. Agora, para terminar, gente, será que a gente consegue fazer dieta sem cortar aquilo que a gente gosta? Será que consegue, doutor? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Verdade. Dá para você equilibrar. É o que eu falo para as pessoas. Tudo com equilíbrio a gente consegue colocar na nossa vida. Desde que você não tenha uma restrição, você não tenha um problema, por exemplo, tem uma restrição à lactose, tem uma intolerância à lactose. Não dá para eu consumir um sorvete, leite, coisas como queijos, eu tenho que tirar. Mas se eu não tenho nenhuma patologia, nada que vai me atrapalhar, de forma equilibrada eu consigo colocar uma quantidade aceitável de sorvete, uma quantidade mínima de chocolate. Equilíbrio é a chave de tudo. Porque na realidade, né, o que nos falta é o que o doutor disse, é o equilíbrio, né? Quantas vezes a gente fala assim, eu vou comer doce, já que eu vou comer doce, eu vou comer mesmo, né? Exatamente. E buscar por doces de mais qualidade. Por exemplo, eu falava ontem sobre o chocolate. O chocolate, hoje em dia, esses mais tradicionais que a gente tem, já não são mais chocolate. São uma massa feita com sabor chocolate. Então, às vezes é puro açúcar e gordura, acaba fugindo. Se a gente pega alimentos de mais qualidade, acaba ajudando. Igual eu falo, sorvete. Você pega um sorvete e um gelato. São coisas que são diferentes em potenciais de gordura e tudo mais. E você pode escolher coisas melhores. Melhor. Doutor, muito obrigado. Semana que vem tem mais perguntinha aí, porque o pessoal está perguntando. E você também, né? Se você tem alguma dúvida, clica no link aí, né? Da Central da Notícia, do programa Convívio. Faça a sua pergunta, que toda uma vez por mês nós vamos estar respondendo para você. Fica a nossa dica aí com o doutor Júlio, nosso nutricionista.